Altanes Holanda, meu amigo, muito bom dia pra você. Brasil e Argentina. Quem tá melhor como time de uma maneira geral? E o que é que a gente pode esperar desse jogo que vai acontecer lá na Argentina, em Buenos Aires, não? Perfeito. Isso na capital argentina, Buenos Aires. Como é que é o nome do estádio? É o estádio River Plate... Monumental de Núñez, eu lembrei. Monumental de Núñez. O que esperar desse jogo, Altanes? E eu até tava te perguntando aqui nos bastidores... A gente hoje tem times muito diferentes a gente da nossa geração, digamos assim, embora nós sejamos muito jovens ainda. Mas quem é a grande estrela da Argentina, tirando o Messi, que não vai jogar, né? Como é que está composto esse time da Argentina? Bom dia, Abdias. Bom dia, nossos queridos teleouvintes. Assim, grande estrela é o Messi. Tirando o Messi, você não tem... É como a seleção brasileira, né? A grande estrela do Brasil é o Neymar. Você tirou o Neymar, tem o Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do mundo. Mas, assim, você não tem um jogador de destaque na seleção argentina. Você não tem um coletivo, não, né? Vamos dizer, o craque da seleção argentina é o coletivo. Tirando o Messi, é o coletivo, né? Uma equipe muito bem organizada, Abdias. É atual campeã do mundo, né? Ganhou a última Copa do Mundo, ganhou a última Copa América. Então é a seleção a ser batida, né? E infelizmente para a seleção brasileira a gente vive um momento de muita instabilidade no futebol brasileiro, né? O torcedor não acredita muito na seleção, não confia muito. A gente estava até conversando aqui, a seleção brasileira hoje, daqui a pouco eu vou dizer a escalação da seleção brasileira. Tem jogadores que a torcida não sabe nem quem é, nem onde joga, nunca ouviu nem falar. Infelizmente é a realidade desse momento novo da seleção brasileira de renovação de ciclo, né? Vamos ver o que é que vai acontecer mais tarde, se a seleção consegue vencer a Argentina. Agora eu espero uma partida muito complicada. O Nicolas colocou na tela aí, hoje no Monumental de Núñez, na Argentina, às 21 horas, Argentina e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A arbitragem para esse confronto definida e na tela para a gente acompanhar. O grupo de arbitragem, todo mundo será da Colômbia, então o árbitro será Andrés Rojas. Os assistentes, o assistente 1, Alexander Guzmán, o assistente 2, Richard Ortiz, o quarto árbitro, Carlos Betancourt. E o VAR será comandado por John Perdomo. Então essa é a equipe de arbitragem colombiana que vai comandar o jogo de hoje à noite. Vamos ver a escalação da seleção brasileira, que já está definida. Aí é provável escalação não, tá, Abdias? É escalação mesmo. A seleção brasileira vai com essa equipe que está aí na tela para vocês acompanharem. Bento é o goleiro, Wesley do Flamengo, lateral direito, Marquinhos e Murilo, a dupla de zaga. Lateral esquerdo, Guilherme Arana. Dupla de volantes, Joeliton e André. Aí o quarteto de ataque ali vai se mexer entre meias, atacantes, pontas, ali ninguém vai ficar na sua posição. Quem pode ficar um pouco mais na posição é o Matheus Cunha, que é o centroavante, mas Vini Júnior, Rafinha e Rodrigo é um trio de ataque ali que se movimenta muito, pode hora cair pela direita o Vinícius, hora cair pela esquerda, o Rodrigo por um lado, o Rodrigo pelo outro, então a gente pode esperar muita movimentação aí. É aquilo que a gente estava comentando, né, Abdias? A gente olha para a tela, a gente vê jogadores, vamos dizer, completamente desconhecidos para o futebol brasileiro. O Bento exato. Se destacou no Atlético Paranaense, mas não é um cara que todo mundo conhece. O Murilo, zagueiro, pouca gente conhece. O Joeliton piorou, vamos dizer assim. É verdade. E o Rodrigo não, o ataque ali é um pouco mais conhecido. O Matheus Cunha nem tão pouco, né? Vini Júnior, pra mim, Altanes, vamos lá, eu vou falar por mim aqui. Quem eu conheço mesmo, que eu já vi jogar e já vi até na seleção. Aqui atrás, só o Marquinhos. Sim. E depois dele ali, confesso que só Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. É isso. E é mais ou menos isso que o torcedor brasileiro eu falo como um torcedor mesmo. comum, assim, que não acompanha o futebol. Não aprofunda muito o futebol, né? Então é isso, Abdias. É um novo momento da seleção brasileira. Por isso que há esse distanciamento do torcedor com a seleção. A gente não vê aquele... Hoje vai ter jogo da seleção, aquela movimentação, aquela mobilização que tinha antes, né? Hoje, por ser um jogo contra a Argentina, talvez a gente tenha uma mobilização maior. Mas qualquer outro jogo, quando o Brasil vai jogar aí pelas eliminatórias, a gente não vê aquela mobilização, os bares lotados com bandeira do Brasil, como a gente vê em outros momentos. Nas sacadas dos apartamentos bandeira, fazia gol, era a luz acendendo e apagando. Essas coisas não acontecem mais. Não vê porque, além de termos jogadores desconhecidos, o momento da seleção é muito ruim. A gente vê uma seleção que não empolga, né? Os olhos do torcedor não se enchem ao ver a seleção brasileira jogar. Então isso tem feito com que haja esse distanciamento. A seleção tem alguns desfalques, Abdias. O Ederson, o Danilo, o Neymar e o Gerson foram cortados por lesão. O Alisson, goleiro, está fora porque teve uma cabeçada com o jogador da Colômbia e deu uma concussão e por conta disso ele está afastado. E o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães estão suspensos. Vamos ouvir o treinador, Dorival Júnior, falando, Abdias, sobre... segundo ele disse que a seleção brasileira está em franca evolução. Eu não consigo enxergar isso, mas ele disse que a seleção está em franca evolução. E ele foi perguntado ontem na coletiva se a evolução da seleção brasileira chegou no teto. Vamos ouvir o que disse o treinador da seleção brasileira. O futebol está muito igual.
Eu venho dizendo já há algum tempo que o futebol sul-americano teve uma evolução. O teto, não existe um teto para ninguém. Todos buscam sempre um trabalho de excelência. Futebol, na minha concepção, sempre foi assim. Nós temos processos a serem respeitados para que se atinja resultados. É o que nós estamos procurando fazer a cada momento, trabalharmos, modificarmos e tentarmos correções de erros, buscando mentalizarmos todos os acertos que temos tido. Eu acho que coisas boas já aconteceram, outras que ainda faltam acontecer. Naturalmente que ninguém está ou estará satisfeito em momento nenhum. Tá aí o técnico Dorival Júnior, né, na coletiva de ontem. Assim, é complicado a gente até comentar. Eu percebo que ele tá de verdade ameaçado no cargo, sabe, Abdias? Assim, ele tá quase que no começo de um trabalho. Ele já passou da fase do começo do trabalho, mas eu entendo que se ele não tiver um bom desempenho diante da Argentina, se de repente a Argentina vai lá e sacode o Brasil hoje à noite, mete uma goleada, ou o Brasil joga muito mal, eu acho que o Dorival não continua na seleção. Talvez não agora, mas na próxima data FIFA eu acho que ele não fica, porque assim, não deu liga. A gente percebe que a seleção não deu liga, aquele time amarrado, sem ideias claras de jogo. Ganhou da Colômbia no abafa mesmo, botou todo mundo no ataque e aí foi com o coração para cima para ver o que acontecia, acabou com a felicidade do chute do Vinícius Júnior fazendo o gol que deu a vitória à seleção brasileira, mas a seleção de verdade não empolga. E aí, Abdias, eu trouxe aqui um vídeo do Rafinha, atacante da seleção brasileira, que deu entrevista na TV Romário. O Romário agora tem uma TV, né? Sim, sim. E entrevistou alguns jogadores da seleção brasileira e o Rafinha foi um dos que foi entrevistado. E uma declaração que o Rafinha deu está causando a verdadeira polêmica. Vamos acompanhar o que disse o Rafinha. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Rapaz, porrada neles. Porrada nele, dentro e fora de campo, ele disse, né, o Rafinha. Ah, tá, eu não vi. Bota de novo, Nicolas, então, desculpe, porque eu fiquei olhando o Romário entrevistando, é bem interessante, né, rapaz? É muito legal ter esse tipo de coisa. Coloca de novo, por favor, Altanes, me permita. Não, tranquilo. Coloca aí. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. No campo e fora do campo. Se for preciso. E o Romário disse que ainda gostei, né? Que o Romário gostava dessas coisas. Romário... Mas não dá para, em pleno século XXI, um jogador de seleção brasileira incitar violência. Porque muitas vezes acontece lá fora por conta de pronunciamentos como esse, Altanes. Perfeito, Abdias. Assim, a declaração dele é muito infeliz. Tem torcedor que gosta, tem que ir pra cima da Argentina mesmo, da porrada mesmo. Só que veja só, Abdias, é uma declaração infeliz em dois sentidos. Primeiro, obviamente, por estar incitando a violência, que a gente sempre trabalha para que isso não aconteça. Inclusive, no último jogo entre Brasil e Argentina, aqui no Maracanã, teve confusão do torcedor argentino com os jogadores da seleção brasileira em campo. Aí o cara vai dar uma declaração dessa, e que, além de tudo, é uma declaração que não é muito inteligente. Sabe por quê, Abdias? O Brasil vai jogar na Argentina, no campo do River Plate, que cabe simplesmente 82 mil pessoas. Quem está em vantagem? Quem está em vantagem completamente é a equipe da Argentina. Aí imagina a primeira bola que ele pegar, o que é que vai acontecer? Os caras vão chegar duro nele, firme, pode até não chegar quebrando. Mas na primeira os caras já vão dar para dizer, amigo, que se oriente que aqui não é assim. O jogo estava até meio morno, a expectativa para o jogo, Abdias, estava até meio morna, porque a seleção da Argentina está praticamente classificada, o Brasil também está próximo de se classificar para a Copa, então não tinha muita expectativa. Depois dessa declaração, os jornais argentinos estamparam as capas dos sites, a imprensa, que os caras só querem um negocinho, né, para incendiar o negócio. E aí, meu amigo, a Argentina vai vir com tudo para cima do Brasil. Escreva o que eu estou dizendo. A probabilidade da gente ter, fechando o tempo em alguns momentos lá no jogo, em termos de porrada, de confusão, é muito grande depois dessa declaração, a meu ver, infeliz do Rafinha, que não tem necessidade nenhuma de incitar a violência, e ainda mais indo para um ambiente completamente hostil, você vai e incita a violência diante do seu adversário. Não foi uma declaração muito inteligente, não, do Rafinha. Não foi, né? Talvez ele, por ser o jogador da seleção, tenha uma maior proteção, porque tem segurança e tudo mais. Agora, o torcedor brasileiro que vai assistir esse jogo fica vulnerável por conta de uma fala infeliz e irresponsável. Deixa eu só terminar aqui, Abdias, rapidinho. Vamos aos jogos da rodada.
O Nicolas vai colocar na tela para a gente acompanhar os jogos da rodada. Tá aí, às 17 horas teremos Bolívia e Uruguai na Bolívia. E todos os outros jogos da rodada acontecerão às 21 horas. Teremos Colômbia e Paraguai, Venezuela e Peru, Argentina e Brasil, que a gente já comentou, e Chile e Equador fechando essa rodada de número 14, Abdias. Restam só 4 para a gente fechar as eliminatórias da Copa do Mundo. E aí na tela a classificação de momento para a gente acompanhar. A Argentina lidera com 28 pontos, o Equador é o segundo com 22, o Brasil é o terceiro com 21, o Uruguai é o quarto com 20, o Paraguai é o quinto também com 20, a Colômbia é o sexto com 19. Até a Colômbia, todo mundo, se terminasse hoje, Abdias, estaria classificado diretamente para a Copa do Mundo. A Bolívia, que é o sétimo com 13 pontos, iria disputar como é que chama? Repescagem. Perfeita, a palavra é essa, repescagem. E aí Venezuela com 12, Peru com 9, com 10 e o Chile com 9 seriam as equipes que não iriam para a Copa do Mundo. Assim, muita equipe se classificando. Eu acho um absurdo, assim, um absurdo não, exagero, a palavra é essa, um exagero. 7 equipes praticamente se classificaram, de 10, 70% se classifica de uma confederação para a Copa do Mundo. Eu acho muito, eu acho que antigamente 4 com 1 pela repescagem, eu acho que era o número ideal. 7 eu acho um pouquinho exagerado. É que a próxima Copa aumenta o número de... Vai para quanto? Eram 32 seleções? Se eu não me engano vai para 48. Eu não tenho certeza, mas eu acho que são 48 seleções. Eu acho que isso mesmo, o Nicolas confirmou, são 48 seleções. 48. É muita seleção, né? É muita seleção. E olhando aí a classificação, o Chile já foi melhor, né, Altanis? Sim. Já viveu momentos melhores. Quem eu via muito embaixo nessa tabela, de fato ali a sequência tá até na média. Peru, Venezuela, Bolívia realmente. Bolívia até teve momentos mais empolgantes, mas o Chile ali em décimo, na minha visão... Não é uma geração, vamos dizer assim. Na realidade, o Chile não conseguiu fazer a transição entre uma geração e outra. E aí ele tá com jogadores muito velhos e não tá conseguindo desempenhar. Velhos assim, é uma palavra forte, né? Experientes demais, veteranos. E tá assim, se complicando, não tá conseguindo. O Chile foi campeão de duas Copas Américas seguidas, né? Chegou a oitavas final de Copa do Mundo, já jogou contra o Brasil 2 vezes, mas agora vem num momento muito ruim.